Fala galera, vamos chegando, dia 2 aqui pra gente começar mais um dia do nosso aquecimento para o segundo workshop Desvendando a DTM, que começará na próxima segunda-feira, exatamente com uma aula sobre bebê, adulto e disfunção temporomandibular, onde a gente vai fazer uma perspectiva desde a gestação, desde do parto, as alterações no crânio do bebê que levam a futuras disfunções e alterações temporomandibulares. Quem está aqui hoje e não viu ontem o primeiro dia do aquecimento, onde a gente está trazendo conteúdo e informações 2 vezes ao dia, 13 horas ontem, nesse mesmo horário, almoçou aqui comigo a Juliana Braga, né? Uma das nossas participantes do primeiro workshop, que foi um sucesso tremendo, e ela pôde compartilhar um pouco da experiência dela aqui com a gente, tá? E à noite, não sei se tem mais alguém aqui que participou, foi um show de putz. Putz! Para quem não participou, eu quero dizer o seguinte, o putz nada mais nada menos é o reflexo de quando uma informação foi sensacional para o tratamento e uma nova perspectiva clínica dentro da disfunção temporomandibular em nossas profissões, né? Tivemos ao vivo fisioterapeutas, fono, tivemos dentistas, tudo isso ontem à noite. E essas aulas ficaram gravadas e disponíveis, os links estão lá nos grupos, no grupo dos inscritos do segundo workshop Desvendando a DTM. E aí, ó, agora, vocês aqui, a gente pretende chegar aí, ó, a 50, no mínimo 50 pessoas nessa live. Então, ó, tem um aviãozinho aqui, uma setinha, tá? Estamos no horário do almoço, você está almoçando, convida a galera para almoçar em nossa companhia. A gente está aqui trazendo conteúdo. E aí, se você já almoçou, não, Randy, eu já almocei, vamos lá que a gente quer comer essa sobremesa também. Então, ó, compartilha com a galera aqui na setinha. Quem tá lá no grupo do workshop, chama a galera lá no grupo do workshop, diz que já começou e vão pra cima, convida a galera que hoje o bicho vai pegar. Vem com uma das grandes referências que eu tenho a honra de ser amigo, e eu vou agora para entrar e conversar com a gente, trazer experiência. Grande professor Leonardo Nascimento. Oh, você não E aí? sabe o que me aconteceu. Eu fui entrar agora, eu fui fazer uns negócios na minha conta do Instagram e aí ela desconfigurou. Eu tive que reconfigurar a senha, por isso que eu demorei para entrar, desculpa. Como você diz, deu um cagaço danado, né? Ave Maria. Que é isso, cara. Eu falei, obrigado aí pelo convite, mas, cara, que susto. Eu falei, meu, não é possível, eu não vou conseguir entrar. Eu já ia escrever um WhatsApp pra você e falar assim, meu, acho que eu não vou conseguir entrar. E aí, sabe o que é mais engraçado? Você digita a sua senha, aí você digita a senha que você acha que é. Fala, não, é essa aqui. Aí você digita. Aí acontece assim, fala assim, não, essa senha não é. Aí você pede para resetar a senha, aí você fala, agora eu vou colocar aquela. Ele fala assim, não, essa senha você já usava. Ué, se eu já usava, por que eu não posso entrar? Não dá pra entender. Exato. E aí, Léo, eu tava falando pra galera que o horário do almoço é um horário sagrado e nada melhor do que almoçar em companhia. Então, a galera, ó, mete o dedo na setinha aí, compartilha pra gente estourar aí a galera, né? Chamar mais e mais pessoas para acompanhar esse debate científico e, vamos dizer assim, de experiência clínica, para que a gente possa arrebentar aí no tratamento das disfunções temporomandibulares. Léo, muitas pessoas não lhe conhecem, gostaria que você se apresentasse aí para a galera, para que a gente possa, de fato,
entrar no nosso conteúdo de hoje. Ó, mais uma vez, obrigado, Randy, aí, pela oportunidade de trocar essa ideia. É muito legal ter esse campo de debate, né? Eu sempre falo isso porque a gente só consegue crescer debatendo entre os nossos pares e melhorando a qualidade da nossa profissão. Então, eu sou mais um fisioterapeuta desses aí, desses loucos fisioterapeutas que querem fazer as pessoas viverem sem dor, fazer as pessoas viverem com uma boa qualidade de vida, fazer as pessoas viverem com um pouquinho de funcionalidade na vida delas. Fiz mestrado, fiz doutorado e sou professor da Escola de Osteopatia de Madrid. Né? Um abraço aí para todo mundo que está entrando aí. E trabalho um pouco com pesquisa na Escola de Madrid, tem alguns artigos publicados da área de palpação e tem algumas pesquisas clínicas que eu estou fazendo agora, né? Então, sou um estudioso assim tento colocar a ciência dentro do nosso dia a dia, que acho que é um papel importante que a gente tem essa facilidade do entendimento, da compreensão dos artigos, né? E tentar trazer isso de forma mais simples para os alunos para fazer a fisioterapia crescer de verdade, né? Exatamente, Léo. E é o que está faltando hoje, que eu queria iniciar o nosso bate-papo exatamente com isso, Léo. É você conseguir associar o tripé da prática baseada em evidência dentro de vamos dizer assim, um fanatismo pela ciência, nem um fanatismo pela experiência. Como você vê essa realidade aí, para a gente começar já trazendo um pensamento fora da caixa para a galera. E a galera, enquanto isso, ó, manda aviãozinho, 2, 3, 5 pessoas aí no direct, manda aí para os seus amigos e vamos embora. Bora, chama o pessoal aí, chama o pessoal, vamos almoçar junto. Assim, eu vejo eu acho que uma das primeiras dificuldades que a galera tem quando vai fazer essa ponte, né, da melhor evidência disponível com a prática clínica, é entender o que é uma boa evidência. Porque assim, a gente sabe que não é porque está lá no PubMed que é bom e não é porque não está no PubMed que é ruim. Então a gente precisa aumentar o nosso crivo, né? Aumentar o nosso senso de julgamento. E para aumentar o nosso senso de julgamento, a gente precisa entender algumas coisas. Precisa entender um pouquinho de metodologia científica, precisa entender ter um pouco de experiência clínica também, isso vai ajudar bastante. E escutar alguns colegas, porque assim, uma coisa que você tem que... Tem um ditado que eu escutei outro dia que é assim: seja sempre o mais burro da mesa, porque você vai ser o que mais aprende. Entendeu? Então, assim, é conversar com outros colegas mais experientes para eles mostrarem os caminhos para a gente. Então, entender um artigo, você tem que saber um pouco de inglês, um pouco de metodologia científica, saber avaliar a qualidade da revista, e aí você consegue ver se esse artigo é bom ou não. E aí você tem que ver o seguinte: esse artigo serve para o seu paciente? Porque qual que é o problema? Às vezes você tem um artigo que fala assim: foram tratados mulheres de 20 a 30 anos de idade. E aí você tem uma paciente de 31 anos de idade. Vale ou não vale o artigo? Entendeu? Então, aí às vezes a pessoa fica já em dúvida. Não, mas será que dá para usar? Não dá? Não dá. Só que aí você não vai ter uma evidência direta. Você vai ter uma evidência indireta. Não tem problema, mas você precisa saber aplicar. Agora, por exemplo, se for uma alteração que depender de alguma... Se a disfunção do paciente depender, por exemplo, de hormônio, aí eu já não posso pegar uma mulher de 60 anos e colocar no mesmo grupo. Porque o resultado dela, como o tratamento depende do hormônio que está alterado nessa fase, a gente não vai poder usar. Então eu preciso ver que eu vou usar uma evidência direta ou eu vou usar uma evidência indireta para tentar dar o meu caminho clínico. Entendeu? Para mostrar. Que é mais ou menos como você faz, né? Você mostra a evidência e explica dentro da clínica como é que você vai usar aquela evidência. Porque assim, achar o artigo às vezes não é o problema. O problema é saber o seguinte: aonde esse artigo encaixa no meu paciente? Isso. Exatamente. Léo, eu costumo dizer, eu sou extremamente da prática, né? Da especialização, vamos dizer assim. Eu não sou da ciência, da investigação. E eu costumo dizer, até os colegas brincam comigo: e aí, Randy, como é que tá o consultório? Eu falei: rapaz, tá como sempre, eu sou pago para dar resultado. Eu não sou pago para lesar ninguém. E é pagando, e é sendo pago para gerar resultado que eu consigo
exatamente saber. Quando eu pego um artigo, não, esse aqui fala sobre DTM, mas não é meu público, não é o que eu quero. Isso Exato. aqui fala sobre a cervicalgia, mas não é o que eu quero. Eu quero cervicalgia associado com disfunção temporomandibular e com a faixa etária do meu público-alvo. Não adianta eu querer ser expert em evidência científica se eu sou especialista, se eu sou prático, se eu sou clínico, e eu começo a estudar abordagens de, por exemplo, placas para pacientes de meia idade, idosos, vamos dizer assim. Então, o que é que isso vai trazer? Né? Então, o que eu queria exatamente aí, ó, para a galera iniciar esse entendimento é exatamente trazer esse feeling aí. Eu estou dizendo agora, Léo, que vocês peguem essa aferência aí, essa aferência que vai chegando aí e corticaliza para gerar resultado. Então, tu pega essa aferência aí e já vai anotando. Ó, e uma coisa que eu aprendi, você tem que fazer isso que o Randy está falando por 21 dias. Porque em 21 dias você passa da memória recente para a memória permanente. Aí você aprendeu. Então, assim, você tem que fazer esse hábito 21 dias seguidos. Aí você vai ficar bom. Pronto, Léo. E agora eu quero aí, galera, ó, eu iniciei falando, eu quero um putz bem grande aí, porque eu vou dizer, tá? Que vai impactar diretamente com a vida profissional de vocês. Só tem duas formas de você aprender alguma coisa e você vai entender isso que eu vou dizer. Ou você aprende que uma técnica que você fez muito mal para o paciente, uma manipulação para o fisioterapeuta que piorou demais a dor do paciente naquele exato momento, ou o ortodontista que apertou demais o aparelho e começou a dor orofacial. Você vai saber exatamente o que foi que você fez devido a um forte impacto emocional. Então, ou você aprende, que eu costumo dizer, na porrada, no impacto emocional, ou você vai aprender da forma que o Léo falou, em repetição. E repetir é você ter o foco e ficar repetindo aquilo, fazendo acontecer, fazendo acontecer. Então, você agora que escolhe como você quer aprender. Como você quer aprender. Se você quer aprender com tentativa e erro, fazendo errado e o paciente, ai, doutor, pelo amor de Deus, eu não quero. Ou se você quer ir repetindo para poder aprender. E por isso, viu, Léo? Será que tem ciência no processo? E por isso a gente está aí, ó, falando sobre DTM de manhã e de noite, de manhã e de noite, durante 2 semanas, para que você aprenda, e eu vou lhe dizer mais, gratuitamente aqui com a gente não está cobrando nada, dividindo o que a gente sabe, né? E aí também chegou a hora de você pagar o preço e estudar e se comprometer com os horários das lives e tudo, né, Léo? Então, coloca um putz aí, por favor. O que a gente tem que ver é o seguinte, sentar a bunda no sofá, né? Sentar a bunda na cadeira, ler bastante material, entender e melhorar o seu raciocínio clínico. Eu falo muito isso que é como uma habilidade de um atleta. Você pega, por exemplo, um Zico, quando ele batia a falta, o pessoal já do time adversário já botava a mão na cabeça e falava assim, pelo amor de Deus, eu vou tomar gol. Quando o Ronaldinho Gaúcho, no auge dele, pegava a bola, o pessoal falava assim, vixe, agora vai. Mas por que o cara conseguia fazer isso? Porque ele estava treinado. Entendeu? Então, assim, o paciente vai estar na sua frente, você vai conseguir resolver o problema dele. Tenho certeza disso. Mas quanto mais treinado você tiver, melhor você resolve. Entendeu? Exato. Então, assim, e, Léo, não tem outra forma, né? Você tem que ter botar a mão na massa mesmo. E tem coisa melhor, Léo, do que você. Tem um paciente novo para você, doutor, e você não ficar taquicárdico, você não ficar nervoso, porque vai fazer uma avaliação. Porque, ai meu Deus, lá vem aquele tipo de paciente, eu não sei. Eu só sei aquele protocolo que o professor X deu. Eita, aquele protocolo eu não estudei direito. Cara, repetição. Tem aquele protocolo que tu queres, tem aquele raciocínio clínico que tu queres, fica mastigando ele, lê, assiste vídeo, assiste técnica, assiste uma live só sobre aquele conteúdo durante muito tempo. Aí, meu amigo, ninguém lhe segura. Não é isso, Léo? O que eu penso é assim, é tentar estudar de uma forma que a avaliação ela vá se encaixando.
Então eu falo muito assim, ó. Quando você faz anamnese, o paciente vai falar: eu tenho dor quando abre a boca, eu tenho dor quando fecha a boca, eu tenho dor quando eu faço dedução, eu tenho dor quando eu faço dedução para o outro lado, eu tenho dor quando eu como alimento duro, eu tenho dor quando eu como alimento muito mole. Tudo isso já tem que abrir uma caixinha na tua cabeça. Se você está treinado, o paciente falou A, você já tem 4, 5 possibilidades. Aí ele falou Isso. B, você já tem 4, 5 possibilidades. E você já vai eliminando. E É isso porque, é é porque se o A, ô Léo, se o A for A é uma coisa, se o A for A é outra coisa, né? Exato, exato, exato. Tem vários tipos de A, né? Então, se a gente não conseguir, cada coisa que o paciente falar, a gente não abrir as 5, 6 pastas diferentes para ir buscar coisa diferente, a gente vai limitando o nosso raciocínio. E aí, esse nosso protocolo de tratamento, de investigação, vai servir para uma pequena parte dos pacientes. Agora, sim, eu tenho certeza que todo mundo quer tratar 90, 100% dos pacientes que te procuram. E para você fazer isso, você tem que entender que o princípio da individualidade existe. E você tem que levar isso em consideração. Então, é assim, é pegar esse paciente, a partir do que ele fala na anamnese, você já faz uma correlação. Aí você vai fazer a inspeção estática, a inspeção dinâmica, e você já faz outras correlações. E conforme você vai fazendo uma segunda etapa, você vai eliminando as possibilidades da primeira. Quando você chega no final da sua avaliação, do seu raciocínio, você consegue raciocinar em cima de uma avaliação bem feita e criteriosa, e aí o tratamento, todo mundo fala assim: ah, mas o tratamento você vai ficar só 15 minutos? Então, eu vou ficar 10 anos e 15 minutos, pode ser? Porque eu demorei 10 anos para fazer isso em 15 minutos. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Então, assim, as horas que você se dedicou para resolver o problema do paciente em 15 minutos, conta no seu valor da hora. Então, você aprende a cobrar também. Entendeu? Exatamente. Então, assim, você vai dar mais resultado, você vai conseguir entender melhor o paciente e você vai conseguir virar referência na sua região, né, para os seus pacientes. E aí, vou perguntar até para você: quantos pacientes você atende que são indicações de outros pacientes? Na verdade, todos. Não Exato. porque até alguns médicos que me indicam foram meus pacientes. Então, Exato. Eles só acreditaram quando sentiram. Uma vez eu atendi um médico que ele fez: cara, eu vou te falar a verdade, eu só acredito porque eu estou sentindo. Se me contasse, eu estivesse vendo, eu ainda duvidaria, mas eu só acredito porque eu estou sentindo. Então, até os médicos que indicam, eles só indicam porque foram os pacientes e estão começando a indicar. E é por isso, Léo, que dentro da sua... Eu trago você para esse processo aí do disfunção, desvendando a DTM, porque a gente não quer fazer essa abertura de mentalidade baseada em achismo, e sim focada em ciência. E conversando com você sobre essa live, você veio logo de cara aí jogando 2 artigos para cima sobre postura e disfunção temporomandibular. Agora eu quero que você faça o seguinte: fala aí desse artigo. Agora, os detalhes do artigo mesmo, Léo, a gente só fala quando chegar em 50 pessoas, no mínimo aí. Que tá 46, então 47, então a galera precisa compartilhar. Precisa compartilhar aí. Aqui, ó. Eu já até peguei ele aqui, ó. Então, galera, quem quer mais, compartilha aí. 50, só faltam 3. Não é possível. Vou falar. O artigo ele fala o seguinte: ele fala de pacientes com disfunções temporomandibulares. E aí ele faz uma revisão. Esse artigo é muito legal, por quê? Porque ele faz uma revisão da etiologia. Então, assim, como é que esses pacientes adquirem esses tipos de problemas, né? Como que é a evolução natural, que isso é importante a gente entender, porque eu preciso saber o seguinte: o paciente com DTM tem mais ou menos que idade? O paciente com DTM tem mais ou menos que característica? Ele é um paciente estressado? É um paciente mais calmo? Ele dorme bem? Tem algum outro tipo de sintoma associado? Qual o gênero? Exato. Tudo isso, quem vai te dar essa informação são vários tipos de estudos, e esse aqui é um estudo de revisão, entendeu? Então, esse estudo de revisão faz exatamente isso. Ele pega vários estudos anteriores, soma essas informações e mostra: olha, o perfil do paciente é mais ou menos esse aqui. Só que a gente também vai encontrar outros estudos de revisão que podem ter alguns dados um pouco conflitantes. Por quê? Porque depende de onde eles buscaram.
Entendeu? Então, às vezes, a pessoa você pega um estudo desse que fez muitas avaliações de população asiática ou de população africana, que não tem, às vezes, o mesmo biotipo diretamente que a gente, porque aqui no Brasil a gente é muito misturado. Então, às vezes, esses dados não se aplicam diretamente. E isso eu também preciso entender. Tá. A galera aí, ó, que está participando, quem quiser, pode pegar o artigo lá no meu Telegram e depois pode também falar com o Léo no direct dele e pegar o artigo com ele também no grupo do Telegram dele, sem problema nenhum, onde ele fala tudo sobre a anatomia palpatória, o que você quiser sobre investigação, esse é o cara. Quiser tocar na raiz do dente, né, sem duplo sentido, você vai saber que ele vai lhe orientar aí, tá? Léo, chegamos em 50, a galera meteu o aviãozinho aí. Eu queria dizer para você, aquele detalhe que da posição da cabeça, para frente, para trás, que o artigo fala aí. O que é que tu diz pra gente? Espera aí que eu vou encontrar. Cadê aquele? Eu vou pegar só a imagem aqui para a galera se animar aí. Quem assistiu minha live de ontem viu esse jogo de setinhas aí. Quem viu aí essa Andréa, Juliana, lembra desse esquema aí que eu fiz? Foi o primeiro artigo que você falou. Léo, isso, tá aqui. que você mandou para mim. Aqui, né, ó. Esse aqui, isso, ó. Do posicionamento da cabeça. Isso. Então, peraí. Que eu tava com o outro da etiologia aberta aqui primeiro. Vamos. Deixa eu lembrar dos resultados dele. Que quem sabe faz ao vivo. Eu saí jogando para você aí e vamos descascando. Para a galera olhando aí, ó. Quem não viu ontem a aula sobre fáscias cervicais, eu falei sobre esse jogo de vetores aí, ó. O occipital relacionado aí, ó, com esse feixe posterior, que é o trapézio. O processo mastoide relacionando diretamente aqui com o esternocleido occipitomastoideo, tá? E o esternocleido mastoideo, tá? E nós temos aí o jogo miofacial envolvendo o ióide, supra-ióides, o digacho aí, ó, vento anterior, vento posterior, e os infra-ióides nessa dinâmica. E aí, ainda vem o controle da mandíbula superior através do feixe do trapézio. E aí, faça uma correção aí, pelo amor de Deus, tá certo? Faça uma correção aí, anote e coloque um putz aí que a gente está corrigindo evidências aí, corrigindo a imagem. Quem segura a mandíbula acima, o côndilo da mandíbula posteriormente, é o feixe posterior do trapézio, tá? Essa setinha aí que tá puxando para cima leva a gente a entender que seja a parte anterior do temporal, tá? Do temporal. E é o ventre posterior do temporal. Então, essa seta aí atrás retroorbitária, ela vem inclinada e o ponto fixo dela não é nesse ponto, é lá no côndilo, na porçãozinha atrás, tá bom? Fala aí, Léo. Então, esse artigo, o que ele faz? Ele faz uma relação entre a oclusão, a disfunção temporomandibular e a posição da cabeça e dor. Então, o que ele conseguiu encontrar? Ele fala que a posição a posição da cabeça dos indivíduos leva os indivíduos a terem alterações mecânicas que levam a compensação do sistema estomatognático, que é o que você estava mostrando ali. Então, se você tira essa cabeça do eixo de alguma forma, para anterior ou para posterior, você altera todo esse engrama muscular e isso vai gerar, por exemplo, no paciente. E uma das coisas que eu falo muito é assim, ó, a gente fica pensando muito na DTM, pensando que vai estalar, que vai doer. Mas e se o paciente tiver uma alteração de deglutição? Se esse osso, se essa cartilagem cricoide não estiver abaixando por causa dos infra-ioideus ou dos supra-ioideus, será que esse paciente também não é um paciente que não tem um sintoma na DTM, mas ele tem uma alteração postural no complexo cabeça e ombros, que vai gerar em longo prazo algum tipo de problema mais sério? Então a gente tem aí essa correlação de oclusão, alteração temporomandibular e posição na cabeça e dor. Porque quando a gente tira isso,
você desregula o sistema sensorial. Desregulando, sempre que você desregular o sistema sensorial, o seu paciente pode apresentar dor. Isso. Ótimo. A Daniele está acompanhando de carteirinha. Acompanhou o primeiro workshop, Léo. Acompanhou a aula de ontem de 1 hora. Acompanhou a aula de ontem às 20 horas. E a Daniela, ela é fono, tá? E acompanha o nosso raciocínio clínico que a gente traz, principalmente porque aqui a gente não levanta a bandeira de profissão. A gente levanta a bandeira do entendimento fisiológico, anatômico, dentro da referência, trazendo a referência científica para embasar a nossa terapêutica. Então, é super importante quando a gente também, Léo, traz, por exemplo, a função da língua nesse equilíbrio, não é, do sistema estomatognático. O que é que tu podia falar dessa questão da língua, principalmente na questão do posicionamento da mandíbula, dessa harmonia oral? Sempre que eu vou falar de língua, eu falo a primeira coisa assim, ó. Você que está na sua casa agora, aonde está a sua língua? Você está com a boca fechada. A sua língua está para baixo ou sua língua está para cima? Se a sua língua estiver para baixo, você tem Pega essa referência aí. Se a sua língua estiver para cima, você está numa posição correta. Porque o que a nossa língua faz? A língua fica no céu da boca, apoiada levemente atrás dos dentes incisivos superiores. Aí o que acontece? A gente tem uma produção de saliva, de repente essa saliva fica muito grande na boca, essa língua desce, faz uma deglutição e ela volta para aquela posição. Então é assim, se você não tiver... E aí uma outra coisa, tem que deixar claro isso. Não é só a sua vizinha fofoqueira que tem a língua grande. Todos nós temos a língua que vem mais ou menos até aqui. Tá? Então, todo mundo tem a língua grande. Não é só aquela vizinha fofoqueira que a gente não gosta. Aquela é um pouco mais. E a dela, inclusive, é venenosa. Mas não se preocupa. Deixa ela para lá. Agora, entenda o seguinte. A língua faz parte do sistema estomatognático, especialmente da deglutição. Porque para eu conseguir deglutir, a língua empurra para trás. Se a língua não empurrar o que está dentro da boca para trás, que seja líquido ou sólido, o que vai acontecer? Eu não consigo abaixar a glote e ela não consegue passar. Então, se você quer estudar DTM e você não leva em consideração a posição da língua do seu paciente, você não está avaliando direito o sistema estomatognático. E, infelizmente... Ontem, às 13 horas, quem não assistiu, veja, tá? A aula de 13 horas com a Juliana. Eu fiz uma dinâmica, Léo, onde eu posicionei a cervical ou em hiperlordose ou em retificação e pedi para eles modificarem a língua, tocar atrás dos incisivos e tocar lá no palato. A diferença foi assustadora para a galera aí, extremamente determinante para a interpretação deles durante a análise do paciente. Porque, por exemplo, para a Daniele, que está aí, é muito fácil ver a associação da língua com a disfunção temporomandibular. Mas para o odonto que está assistindo, talvez não. Nem para o físio, talvez não. Então, a gente traz nesse processo do Desvendando a DTM uma visão do corpo, do que tudo que relaciona e faz um mapa avaliativo para onde a gente pegue e cada um tenha a sua mente, né? Aí, ó, a Priscila falou. Priscila, o que fazer com o paciente que tem língua baixa? Primeiro, o porquê ele está com a língua baixa. Concorda, Léo? É por questões de inervação? Exato. Se é por questão de inervação, vamos verificar lá. Hipoglosso, glossofaríngeo, enfim, os nervos associados com essa região. Se é o hipoglosso, é base de crânio. Deixa eu pegar aqui, ó. Se é o hipoglosso, eu falei ontem, vem aqui, ó. Aqui de cima, na base de crânio, com relação direta com o C1. Então, se você tem uma impactação, uma restrição muito grande articular aqui por músculos suboccipitais muito tenso, músculos, fáscia retrofaringe aqui, que vem nessa região basilar, muito comprometida, pode gerar alterações. Se você tem retrações dos músculos ióides, isso pode gerar tensionamentos e alterações do funcionamento dos músculos do assoalho da boca, né, Léo? O que mais aí? Uma das coisas importantes de lembrar também, Randy, é que a gente não pode deixar de falar das síndromes miofasciais. Porque o que acontece?
Por exemplo, trigger point de músculo temporal pode gerar uma dor aqui para baixo. Trigger Sim. point de esternocleido pode gerar uma dor na mandíbula. Alguns trigger points de pterigoideu pode dar dor nessa região. Então, às vezes, o seu paciente está chegando com uma dor na região do côndilo e aí você está achando que é uma DTM e, na verdade, é uma síndrome miofascial. Ele tem alguns trigger points que estão produzindo essa alteração. Então, é bom que você falou até da musculatura e é para entender exatamente isso. Porque, muitas vezes, é assim, de novo, né? E por que fica simples eu falar que é um trigger point? Porque eu já excluí todas as possibilidades com as minhas perguntas, com o meu exame físico, com o meu raciocínio clínico. E a Priscila perguntou, o que a gente deve fazer para os pacientes que mantêm a língua para baixo? Primeiro de tudo é voltar no que o Randy estava falando anteriormente. O trabalho com o nosso paciente tem que ser multidisciplinar, porque nós somos indivíduos multidisciplinares. Nós temos os sistemas trabalhando todos ao mesmo tempo. Então, assim, se você quiser trabalhar com DTM, faz o seguinte, procura uma parceria com um bom dentista, com uma boa fono, que aí vocês vão ter muita figurinha para trocar. Agora, se você não entendeu a importância de um trabalho multidisciplinar para esse tipo de paciente, eu vou confessar um negócio, você não entendeu o que é uma DTM ainda. Isso. E aí, para a galera que gosta, Léo, de referência, desculpa eu lhe interromper, você pode ir falando, eu vou mostrando aqui as imagens. Ó, eu mostrei a outra live nossa e até postei essa imagem aqui, ó, que é a língua diretamente relacionada, o músculo do assoalho da boca com o osso hioide. E aqui, ó, músculo tiroióide, que o Léo falou da cartilagem, tirotireoide, e o músculo homoióide, que vai diretamente para a escápula. E aí entra diretamente na questão postural, né, Léo? Exato. E aí você vai criar... Vê o caldo engrossando, Você vai criar a compensação da cabeça com o tronco, né? Então você descompensa a cabeça e o tronco. Talvez a gente falar de postura, as pessoas já vão começar a pensar que a gente está falando... Não estamos nem chegando no diafragma. Nós estamos falando só da postura dos ombros e da cabeça. Entendeu? Então, parâmetros mais importantes de avaliação para vocês, os pacientes com DTM ali para cima. Ele pode ter outras alterações? Pode. Mas o que acontece? O padrão de alterações que acontece depois do diafragma não é mais ou menos igual. Por quê? Porque aí eu tenho influência de outros fatores. Então, assim, se você quiser fazer uma relação boa de postura com DTM, é cabeça e ombros. Entendeu? Cabeça e ombros são os pontos principais. Então, quando você chegar na sua inspeção estática, você vai ter que olhar para o seu paciente. Se a cabeça está anterior ou posterior, se ele tem algum tipo de inclinação lateral da cabeça ou rotação, e qual que é a posição dos ombros. O músculo ombro, aí tem uma brincadeira, você falou aquele negócio que você fala para a galera fazer? Tem uma coisa que eu falo para o pessoal que é o seguinte, faz assim, agora que você está na sua casa, é legal você fazer isso. Esquece a posição da sua língua. Você vai fazer o seguinte, você vai tomar um gole de água, põe a água na boca, e aí você anterioriza a cabeça assim, ó, totalmente. E tenta engolir. Depois você posterioriza a cabeça e tenta engolir. E aí me fala, será que a cabeça tem uma relação com o sistema estomatognático ou não? Se a cabeça, se não tiver diferença, você engolir com a cabeça para frente e para trás, o artigo está errado. Pega essa aferência aí, viu, galera? Pega essa aferência aí, né? Né, Léo? Exato. Porque isso é você fazer o aluno enxergar na prática o que ele precisa investigar para que pontos que passem desapercebidos no dia a dia clínico comecem a ser investigados. Não é isso? Exato. E aí, sabe o que é engraçado? Quando a gente fala essas informações, os alunos começam a perceber isso, começa a dar certo, aí a gente recebe aquele direct assim, nossa, aquele negócio é muito legal porque não sei o quê. Nossa, aquilo que você falou deu certinho com o meu paciente. Então, na verdade, não fui eu que falei. Sim. Eu fiz uma leitura de um texto de um sistema, que foi revisado por pares. Entendeu? Sim. Por isso que está a importância da gente embasar o que a gente fala. Porque se o Randy falar só da experiência clínica dele, ele tem um tipo de paciente que ele atende. Se eu falar da minha experiência clínica, eu tenho um outro perfil de paciente. Se eu pegar o paper, ele fala do meu e do Randy. Por isso, é importante a fonte do seu estudo. Olha aí, a Clarissa já foi para cima aí, ó. Já fez a prática
e já está dizendo, para trás é terrível. Olha lá, E, ô, tá Léo, vendo? e sabe o que é pior no processo? É a pessoa ver a gente disponível aqui, disseminando conhecimento e não tem coragem de mandar um aviãozinho para 2, 3 para o direct informando sobre a live. Ela Olha quer lá, ficar olha lá. conteúdo, ela quer ficar com a live só para ela. Não, a live é só minha. Só eu vou assistir. Eu acho que isso é o pior de tudo, né? Exato. E assim, lembra de uma coisa: o conhecimento foi feito para ser compartilhado. Se Por isso você estamos guarda o aqui. conhecimento para você. E assim, vou falar um negócio para vocês, e o Randy sabe disso. Eu me considero um grande privilegiado por causa dessas lives. Porque assim, eu converso com gente muito fera, troca muita figurinha e eu aprendo muito mais do que qualquer outra coisa. Obrigado, Entendeu? viu, Então, Léo, pelo elogio. não, mas é verdade, você sabe disso, cara. A gente aprende muito, você não aprende nas lives. Os alunos que estão aí, quem está assistindo, acha que a gente está ensinando. Só que, na verdade, a gente está aprendendo. Porque aqui é o seguinte, é o ao vivo, é o que você falou, é o ao vivo. Alguém tem que entender o que você está falando. Então, Isso. esse exercício que a gente faz de pegar um artigo, dar uma resumida rápida, pegar os pontos principais e colocar aqui, é um exercício para a gente como professor. Vou Isso. falar assim, ó, Isso. isso é importante. O resto ali você desencana. Depois você lê o artigo todo. E uma outra coisa que eu sempre falo, Randy, é o seguinte, não acredita no que eu falo. Vai conferir. Vai lá ler. Isso. Vai lá conferir o que eu estou Isso. falando. Porque pode ser uma interpretação minha e eu posso estar errado. Sim. Entendeu? Eu faço esse exercício de ler bastante artigos e tudo, mas o que é mais importante? Não acredita no que eu falo. Vai lá, pega o artigo, vai lá no grupo do Randy, o artigo vai estar lá, ou vai lá no meu grupo do Telegram, o artigo vai estar lá. Pega o artigo e lê. Se você tiver alguma dúvida, pergunta pra gente e a gente te responde. Porque assim, o mais importante é você sempre fazer isso. Porque senão sabe o que acontece? Você vai comprar qualquer coisa, qualquer curso. Qualquer coisa você compra porque você não tem senso Sim. crítico. É Sim. isso que você precisa tomar muito Sim. cuidado. Vai na boiada, né? Exato, cuidado. Entendeu? Cuidado. Então, assim, o que a gente está falando aqui, você acha que não está certo, você não gostou muito, ou vai lá e confere, dá uma lida no paper. Vai lá. Sim. É isso que tem que fazer. Mas faz isso com tudo, tá? Faz isso com tudo. Todas as É. vezes. É. Ô, Léo, a gente já chegou em 50 aí, 51. Quando chegar, existem umas alterações, e aí a galera até merece, que são as de perna curta, que são as alterações ascendentes, que geram processos escolióticos, desnivelamento da cintura escapular. Não é o tema da live, porque a gente vai falar, tá falando sobre disfunção temporomandibular. Mas se a gente chegasse em 60 pessoas aqui ao vivo, eu acho que a gente valeria a pena comentar aí. Então, eu acredito. Ó, O que é é que você assim. acha? Uma das coisas importantes de lembrar disso é o seguinte: perna curta é uma novela, tá? Perna curta é Sim. uma novela. E eu vou te falar, outro dia eu estava até estudando perna curta e eu encontrei aqueles 4 artigos, acho que eu te mandei os artigos da perna curta. Eu tenho 4 artigos de perna curta que, assim, eles fazem uma análise retrospectiva de vários papers, tal, não sei o quê, tem uns estudos longitudinais no meio que acompanham o paciente ao longo do tempo. Cara, é muito interessante como a perna curta caiu numa crença. E uma coisa que eu vou dar uma dica só. A perna curta, entenda como uma deformidade estrutural. E nunca o seu paciente vai ter uma deformidade estrutural num lugar só. Isso aconteceu nos últimos estirões de crescimento. Por isso que a perna Pega ficou essa curta. aferência aí. Pega essa aferência aí, né, Léo? Se o seu paciente tem uma alteração óssea, dificilmente ele vai ter em um lugar só. Então, assim, se o paciente teve um histórico de fratura, alguma coisa assim, tudo bem. Mas se foi uma coisa de crescimento, dificilmente ele vai acontecer só no fêmur. Entendeu? Ou vai ter algum outro fator na história desse paciente que vai levar você a entender isso. Mas se ele tem uma deformidade estrutural, ele pode ter, por exemplo, a escoliose que o Randy falou, pode vir por uma deformidade de costela ou por uma hemivértebra. E isso é estrutural. Ou ele pode ter uma alteração de crânio. E essa alteração de crânio vai fazer o quê? Vai fazer o côndilo mandibular estar mais para frente de um lado e mais para trás do outro. Aí sabe o Isso. que vai acontecer? Vai prejudicar a cinética mandibular. Quando você for pedir para ele abrir ou fechar a boca, ele vai ter uma alteração no padrão de desvio da boca. E aí?
Então ele vai ter uma queixa na ATM. E como é que você vai fazer para avaliar e tratar todo esse negócio? Olha E aí, por isso que, de novo, é entender o paciente inteiro. E cada parte tem a sua relevância para o todo. Você sabia que Sim, 25% da população tem algum tipo de DTM? Esse é o sim. nicho de mercado. Tinha que avisar o pessoal aí. Quando você aprender a tratar DTM, você tem 25% da população de possível paciente para o seu consultório. Só. Léo, do primeiro workshop que a gente fez, eu falei para o pessoal que, enfim, decidiu avançar, decidiu estudar mais, que toda vez que eles tivessem aula comigo, eles postassem dizendo que estava estudando disfunção temporomandibular, falando sobre estalidos e bruxismo. Adivinha o que aconteceu? Alguns deles receberam pacientes depois de amigos virem o stories dele no Instagram, os posts dele no Instagram. Exato. É isso mesmo. Se você não existe, ninguém sabe quem você é. Não Exatamente, é? exatamente, Você não fez exatamente. publicidade disso, ninguém sabe. Quem não fala não é visto, né? Quem não Exato. aparece não é visto, né? E quem, e, e E quem não é visto não é lembrado. exatamente, Aí é você uma fala assim, cadeia, né? ai, meu consultório está vazio, eu não tenho paciente, eu não tenho não sei o quê. Como é que você está trabalhando a entrada do paciente? Quando o paciente manda o WhatsApp para você, o que você fala? Como é que funciona? Tudo isso é estratégia. E se você Isso, tiver... Aí vamos voltar naquilo que você falou no começo. Se você tiver a segurança que você sabe ajudar aquele paciente, até a sua digitação muda. isso, Até o jeito que você responde para ele. Ele fala assim, eu tenho uma dor assim, assim, assim. Ah, ok. Eu posso te ajudar com essa dor. Por quê? Você tem segurança que você consegue fazer isso. Porque você tem armas. Você tem a estratégia para conseguir ajudar. e Agora, nada se o melhor do que paciente falar fala, com se você sangue não... no olho, né, Léo? Exato, você quer ajudar. Assim, agora eu vou botar esse negócio em prática. Agora, o que acontece? Se você não tem esse conhecimento técnico, o paciente te manda mensagem, você até treme para digitar. E ele percebe que você tremeu. Isso. Ele fala, ih, será? Será que... Não E aí sentir você não vai... confiança, não sentir confiança. Exato, e você não vai responder com a confiança que ele queria ouvir. Porque o que o paciente Sim, tem quando ele tem dor, ele quer saber o seguinte, como é que você resolve meu problema? É isso que ele sim. quer. Ele tem Eu dor, vou. está eu- incomodando. Ô, Léo, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo ontem, né? Eu atendo em duas cidades, João Pessoa e Recife. E aí, uma pessoa em Recife me indicou para eu atender essa pessoa que estava em crise, né? E aí ela atendeu, pediu uma urgência e tal, ó, querida. Eu poderia até atender de meia-noite, qualquer horário aí, porque eu não gosto de deixar você sofrendo, poderia até dar um jeito. Mas infelizmente eu não estou na cidade e eu posso indicar você para um colega. Mas mesmo assim, me fala como você tá e tal. Aí passei o telefone do colega, do consultório, ela foi mandando, eu fui perguntando algumas coisas. Ela agendou com o colega. Depois que eu acabei de, tá bom, obrigado, valeu, boa sorte, ela fez, mas passa o telefone do teu consultório? Só para garantir. Então é isso, né? Então, se você tem certeza do que você está falando, primeiro, você faz de bom grado, você vai servir aquela pessoa como um profissional de saúde e a pessoa vai perceber o quanto você é capaz. Isso não está desmerecendo o colega que eu enviei, até porque ela nem conhece, mas você fez valor associar-se ao seu nome, não é isso? Você Exato. criou valor para aquela pessoa. E criar valor é isso, né? E a galera que está aí assistindo e que ainda não se inscreveu no workshop, tá? Vai rolar na semana que vem o segundo workshop gratuito, 100% online. E essas lives que eu estou fazendo são apenas o aquecimento. Então, prepara o lombo para o que vem por aí, tá? Para o que vem por aí. Uma das coisas que eu acho importante entender é assim, é, essa relação de confiança que a gente fala ajuda numa coisa muito importante que hoje está muito em moda por causa da ciência de novo, né? Mas a gente já sabia disso. Quem é clínico já sabia disso. E aí a ciência deu um nome para esse negócio e ela descobriu que quando você tem esse negócio presente no seu tratamento, o resultado no seu paciente é maior. Então a gente chama de aliança terapêutica. Então, Isso. quando você tem segurança, o paciente fala assim, eu tenho dor em tal lugar.
você tem a segurança, aquele sangue no olho. Não, eu sei o que é. Eu sei o que é. Pode falar. É isso, é isso. Quando você tem isso, você transparece isso para o seu paciente e isso ajuda você a estabelecer uma relação de aliança terapêutica. E quando você estabelece uma boa relação de aliança terapêutica, os estudos demonstram que, olha que interessante, não foi feito estudo em DTM, tá? Foi feito estudo em paciente com dor lombar e foi feito estudo em paciente com dor anterior no joelho. O que eles fizeram? Eles pegaram um paciente com dor lombar e dor anterior do joelho, dividiram em 2 grupos. Os 2 grupos recebiam exatamente o mesmo tratamento fisioterapêutico. Só que o grupo A, os fisioterapeutas eram orientados a serem extremamente empáticos e estabelecerem fortes alianças terapêuticas com o paciente. No grupo B, era aquele tratamento seco. Bom dia, seu José, vamos fazer os exercícios. E acabou. Não tinha nenhum tipo de necessidade desse vínculo. Sabe o que aconteceu? 30% de diferença de melhora no parâmetro geral. Em alguns aspectos, como dor, chegou a melhorar 50% a mais. Ou seja, você ter a segurança facilita no seu resultado. Sim. E não é só no seu resultado direto, é no seu resultado até indireto. Porque você potencializa seus resultados reais. Olha que legal isso. Exato. Então, assim, sensacional. Estabelecer aliança é muito importante. Isso. Ô, Ana falou aqui de profissional fisioterapeuta. Ana, se você não está inscrita lá no workshop, se inscreve, fala comigo lá no grupo ou então no meu direct. Do primeiro workshop, eu tenho alunos aí do Brasil todo que a gente fez um trabalho de desenvolvimento deles no raciocínio clínico e aplicabilidade técnica em disfunção temporomandibular e, de repente, eu posso indicar alguma pessoa para você competente. Caso não, você pode procurar com os amigos da sua área alguém com quem eles já trabalham para fazer esse network. Mas, de fato, eu lhe digo, se você me perguntar e tiver alguém desses alunos que participaram comigo, eu indico de olho fechado na certeza que eles vão dar resultados para os pacientes. Isso é certo. Tá? Isso é confiar, hein? Isso é confiar. Isso é certo. Léo, a gente está aqui não é para abrir a boca para agradar ninguém, não. A gente está abrir a boca para fazer a diferença na vida das pessoas. Está dando a cara a tapa para milhões de pessoas, a rede mundial dos computadores. Se a gente estiver falando besteira, todo mundo vai saber, né? Então, a gente está aqui com a confiança do que as evidências trazem e do que a gente tem para oferecer. Léo, está chegando perto da gente encerrar e eu acho que a gente não vai falar das alterações ascendentes para dor temporomandibular, porque não chegamos nos 60, né? Então, mas aí a gente segue. Ó a imagem que eu separei aqui, até separei para o pessoal, associando aqui, ó, alteração de tornozelo, que gera um padrão escoliótico aí para o paciente, né? Mas, caso a gente consiga chegar nos 60, a gente só é a galera compartilhar aqui, ó, na setinha para os amigos. Cada um manda para 5 pessoas. Se cada um mandar para 5, consegue. Não é isso, Léo? Consegue. Só para a galera ver o que pode acontecer. O que pode acontecer aí nessas adaptações, né, Léo? Ó, alteração da coluna cervical de maneira ascendente, gerando um desnível de base craniana e a adaptação, principalmente quando esse crânio está em desenvolvimento. O que é um crânio em desenvolvimento? O crânio de uma criança que tenha problemas e alterações estruturais inferiores que gerem repercussões para cima, tá certo? E aí, para a galera, mesmo que não chegue aos 60, a galera que vai acompanhar o workshop, eu vou falar desse passo a passo e ensinar como chegar nesse passo a passo de raciocínio avançado. Mas quem quiser agora, precisa dar uma compartilhada aí no direct depois. Não é isso, Léo? Com certeza. Léo, tenho certeza que ele está compartilhando nos grupos do WhatsApp dele todinho, porque ele está ansioso querendo falar com vocês. O que eu tava dando uma conferida aqui é o seguinte, ó. Quer ver, ó? 70% dos casos de DTM são acompanhados de mau posicionamento do disco. E aí o que acontece? O disco nas DTMs pode ser causa
ou ele pode ser consequência. Por isso que 70% das vezes eu vou ter um comprometimento discal. Entendeu? Então, com todas essas alterações que a gente está falando, a maior parte dos pacientes vai ter algum tipo de comprometimento discal. Sim. E aí você precisa saber fazer esse diagnóstico. Esse disco é causa ou consequência? Sim. Se você não souber fazer essa correlação, você vai começar a enxugar gelo para tratar o paciente. E isso é horrível. Sim. Porque você perde seu tempo, o paciente perde o tempo dele e vocês perdem credibilidade um do outro. Léo, vou só esquentar um pouquinho mais. Já que a turma não quer saber da questão da alteração postural, eu queria que você conversasse e a gente tivesse esses 10 minutos finais aí para falar, Léo, trazer essas questões das alterações posturais, DTM e horizontalidade do olhar e alterações até do ponto de vista funcional dos olhos, de convergência e aferência postural também, participando de um complexo, né, de aferência por essas posturas. O que é que tu tem aí para trazer para a gente da tua experiência? Então, a gente tem nessa parte, a gente tem hoje alguns estudos com alguns resultados controversos. Então, tem gente que fala de alterações dos captores posturais, levando adaptações no crânio e, consequente, na DTM. E tem alguns outros estudos que não consideram isso. E os que não consideram, eles falam o seguinte: o sistema nervoso tem uma neuroplasticidade que ele consegue se adaptar em determinadas situações. Mas, independente do que aconteça, ele vai buscar a horizontalidade do olhar. Então, se você faz um desvio, independente da situação A ou B, o nosso corpo não vai ficar assim. Ele vai buscar ficar horizontal o olhar. Então, é aquilo que eu tinha falado. Se você quiser entender o seu paciente com DTM, é posição de cabeça, posição de pescoço e posição dos ombros. Mas entender o seguinte, uma alteração, por exemplo, uma alteração de visão, vamos trazer para um caso extremo. O cara enxerga só com o olho esquerdo. O olho direito ele não enxerga. Então, por exemplo, só esse olho aqui, ele está enxergando. Esse aqui não. Então, se ele não tem isso aqui, ó, automaticamente ele faz isso. E aí o que acontece? Quando ele faz isso para poder enxergar, para centralizar esse olho, ele muda também a musculatura. Porque ele tensiona a musculatura mastigatória, toda a musculatura cervical e do crânio de um lado e de outro não. O que ele acaba criando? Um lado de mastigação. Então, assim, a alteração ocular, em longo prazo, vai gerar importantes alterações de mastigação, né? De preferência unilateral. E aí, esse paciente, desse lado do apertamento, ele pode ter uma tendência ao aparecimento de síndrome dolorosa miofascial. E essas alterações oculares vão acontecer e tem que lembrar da inervação desse olho, né? Que vai passar Exatamente. por condrose esfenobasilar. Exatamente. Que aí quando você tem essas alterações de rotação, tensionamentos assimétricos, você começa a interferir em todo esse complexo funcional que vai gerar a funcionalidade dessas estruturas. Não é isso, Léo? É bem... Pode falar. Não, é da complexidade da inervação do olho, que acho que é isso que você ia falar, entendeu? Porque assim, a gente tem... são 4 pares cranianos que vão fazer a inervação, né? Então a gente tem óculo motor, aí eu tenho abducente, eu tenho o facial, e aí o que acontece? Essa complexidade da inervação faz com que ele seja um órgão sensorial muito importante. E são 4 pares cranianos, né? Top, top. Quem gostou dessa reflexão dos olhos aí, bota um putz aí. Comenta aí, galera, pelo amor de Deus, para saber se pelo menos a gente tá trazendo coisa relevante para vocês. Porque a ideia desse aquecimento, Léo, é fritar os neurônios da galera. Fritar, trazer assim, ó, para fazer isso, para quando chegar nas aulas, na semana que vem do workshop, quando eu falar, entrar assim, ó, fluido. Igual água gelada com sede. Água gelada com sede. O cara toma, você sente até o esôfago esfriando. Aquela coisa assim. Entrar fácil. Entendeu? E aí, Léo, faltam 6 minutinhos. Queria dizer para a galera que diariamente, 13 horas e 20 horas a gente tem. Hoje, às 20 horas, Léo, eu vou trazer uma das minhas alunas do primeiro workshop, fisioterapeuta portuguesa, lá de Portugal, onde ela traz
a experiência dela após estudar nas maiores universidades de Portugal como fisioterapeuta e participou desse primeiro workshop e vai trazer assim a visão na Europa dessa perspectiva da disfunção temporomandibular, vai trazer a experiência dela e como ela trata o paciente, como foi a experiência nesse primeiro workshop. Então, Lilian, ora pois, você precisa assistir hoje, diretamente de Portugal, a Tânia vai estar presente. Portugal, Léo, vai ser meia-noite, 4 horas a mais. Ela disse, Randy, eu não perco de ajudar as pessoas de jeito nenhum, porque o que suas aulas fez comigo, eu não conseguiria fazer sem você. E aí isso é muito gratificante nesse processo. É a mesma coisa do paciente. É a mesma coisa quando você aprende. O paciente vai na festinha. Agora não tem festinha, mas ele ia na festinha, ele falava assim na festinha. Olha, eu tava com uma dor não sei onde, fui lá no Randy e ele me melhorou. Isso aí já bate um gatilho na outra pessoa que escutou falar, mas eu também tenho dor. Então, quando essa pessoa ela fala assim, pô, eu vou estar meia-noite aqui numa live, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas por que ela vai fazer isso? Porque o negócio foi tão bom para ela que ela quer explicar o seguinte, ó, funcionou muito bem para mim. E eu acho que pode funcionar para vocês também. Entendeu? E sabe o que é mais interessante, Léo? É que durante o processo, eu pude, olha, sem ela dizer, eu consegui diagnosticar a disfunção dela só em olhar a experiência, o olhar clínico já leva a gente a uma tendência diagnóstica. Perguntei, ela disse, tenho. Aí eu segui um raciocínio e para completar, ela tem 2 filhas. E ela não sabia e daqui a pouco a filha começou, se eu não me engano, foi isso, a ter problema ou precisou de tratamento de disfunção temporomandibular com dores orofaciais. O que aconteceu? Depois que ela já sabia, ficou fácil e conseguiu tratar a filha. Então imagine você, ser profissional de saúde da área que pode atuar e não ter essa competência para ajudar seus próprios familiares. Exato, exato. É isso mesmo. É você e aí você se empodera de conhecimento. E Isso. aí, sabe qual que é o único problema disso, Randy? É o caminho sem volta. Você não Sim. consegue viver sem buscar o conhecimento o tempo todo. Então, eu queria até parabenizar, né, essas pessoas que estão constantemente buscando conhecimento e buscando evoluir na profissão. Obrigado. Porque, assim, além de vocês terem escolhido a melhor profissão do mundo, que é a fisioterapia, que é a minha, vocês já merecem parabéns. E se entender como fisioterapeuta, que a gente precisa melhorar o tempo todo, é o segundo passo para a gente poder evoluir como profissão. E se colocar no seu lugar como profissional de que precisa de outros profissionais para fazer o nosso propósito acontecer, que é cuidar das pessoas. Não é, Léo? Exato. Então, Léo, eu queria agradecer demais, cara, assim, a tua disponibilidade. Eu sei da sua agenda, do seu compromisso, dos seus filhos, do seu consultório, das suas aulas. Enfim, vai que vai. mas você sempre à disposição e dizer para a galera, ó, hoje 20 horas tem mais. Quem ainda não está inscrito, é 100% online, 100% gratuito. Fala comigo no direct, vai ver lá os posts do meu feed e vamos embora que hoje é só aquecimento. Essa semana é só aquecimento até domingo. Ou vocês aprendem na porrada do impacto emocional no que a gente está falando aqui, ou na repetição. Um dos dois, Léo. Mas vai aprender, vai aprender. Ó, e eu que agradeço pelo espaço aí, pela oportunidade. É sempre bom trocar essa ideia aí, com embasamento científico aí. É sempre gostoso bater esse papo. E eu falo sempre que eu aprendo muito mais. Então eu saio sempre na vantagem para mim, viu? Então, obrigado aí pelo convite. Show de bola. Galera, é o seguinte, quem aprendeu e vai atender agora, corre e vai colocar em prática, pelo menos já começa a olhar teu paciente diferente, porque senão não adianta tu estar aqui. É obesidade intelectual o nome disso. É igual comer chocolate demais e não fazer exercício. Então, ó, começa a colocar em prática, cai pra dentro e chama a gente no direct se tem dúvida. Se a gente puder, ele ajuda. É isso, Léo. Valeu, galera. Compartilha. Geral. Tchau. Valeu.